O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Boa noite, espectadores e espectadoras do lado B e, claro, bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril de 2024 e eu sou o Caio Belandi, ao vivo, direto do estúdio Minha Casa mesmo. E este é o lado B do Rio 314, chegando primeiro aqui no YouTube, mais uma live da parceria com o escritório Normando Rodrigues e, posteriormente, o podcast no seu feed. Quem estiver chegando na live, a gente já pede, por favor, aí, já deixa o like, pode deixar um superchatzinho aí com perguntas, comentários, essas coisas, por favor, também. Compartilha nas redes ali, manda aquele grupo de WhatsApp, compartilha lá no Blue Sky, compartilha lá no Twitter, enfim, onde puder compartilhar, porque para a gente é importante que a gente engaje o YouTube do lado B. E aí, evidentemente, uma explicação, né? A gente não está no estúdio, como vocês já viram, por questões de agenda. A gente sabe que a gente perde muito em qualidade técnica, que é algo que o lado B sempre prezou, sempre tentou prezar, desde sempre a gente faz em estúdio, o próprio podcast, só o áudio, tenta ser mais limpo possível, mas a gente preza ainda mais, como vocês sabem, pelo conteúdo. Então a gente deu um jeito aqui de entregar mais uma live para fazer circular nossas ideias e o tema de hoje que a gente achava necessário. Enfim, aquele disclaimer de sempre, né? Vai passar um cachorro, vai passar uma buzina, essas coisas. Às vezes vai dar um delay. A gente pede essa compreensão de vocês, que vocês sempre têm essa compreensão com a gente, mas é uma forma da gente estar entregando o conteúdo. Vocês estão vendo aqui que o time está virtualmente completo, com Daniel Soares, Fagner Torres e Luara Ramos comigo aqui via internet. Também está comigo o Rodrigo Camargo, advogado, coordenador do Núcleo Brasília, do escritório Normando Rodrigues, pesquisador e mestrando no Programa de Direitos Humanos e Cidadania da UNB, a Universidade de Brasília. Hoje a gente vai falar de sindicalismos e do diálogo dos sindicatos com as ruas, né, e os demais movimentos sociais. Bem-vindo, Rodrigo. Boa noite. Olá, Caio. Boa noite para todos e a todos aqui que nos assistem agora ou depois também. Obrigado pelo convite e fico feliz em poder conhecer vocês, embora remotamente, mas é um conhecimento aí. Eu fico muito feliz aí, agradeço muito esse convite. Fagner, começar por você, narrar aqui no roteiro, me concentrar, porque um caso insólito chocou o Brasil nessa semana, né? Uma mulher foi detida na tarde de terça-feira em Bangu, na zona oeste do Rio, depois de levar um parente que estava morto ao banco para fazer um saque de um empréstimo no valor de R$17 mil. O vídeo de Érica de Souza Vieira conversando com o corpo de Paulo Roberto Braga na agência bancária circulou na internet, uma das cenas, com certeza, top 5 das cenas mais surreais já vistas, provavelmente, da história do audiovisual. Presa em flagrante, autuada por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver, a Érica diz, né, ser sobrinha e cuidadora do Paulo, e ela garante que ele chegou vivo ao banco. Funcionários do SAMU atestaram que foram acionados com indícios de que sua morte se deu deitado. Ou seja, né, segundo os funcionários do SAMU, Paulo teria morrido antes de ir ao banco. O laudo do IML não conseguiu confirmar a hora da morte, então a informação se Paulo chegou vivo ou morto ao banco ainda está circulando, a gente ainda não sabe muito bem, está sendo apurada. Acabou de sair agora, parece que a Érica vai continuar mantida em prisão. Fagner, assim, né? O Érico Veríssimo e o Gabriel Garcia Marques, que você sempre cita, né? Assinariam essa história, né? Rendeu bons memes, difícil dizer, mórbido e eu não vou rir por isso. Cara, rendeu bons memes, teve boas tiradas. Mas, assim, muitas camadas, né, cara? É um momento histórico que a gente vive muito
a coisa da rede social, a coisa da filmagem, a coisa do dinheiro. Enfim, boa noite. Boa noite, Caio, boa noite, Laura, boa noite, Daniel, boa noite, Rodrigo. Rapaz, essa história, ela tem um quê de tragédia e, ao mesmo tempo, um quê de comédia que poucas vezes a gente viu na vida real. É coisas que geralmente a gente vê no cinema, a gente vê nesses pastelões, a gente vê na literatura. Você falou aí do Gabriel Garcia Marques, do Érico Veríssimo. A gente pode acrescentar o Jorge Amado também, porque o Jorge Amado escreveu o Quincas Berro d'Água, né, que é uma história até certo ponto parecida com a do Paulo, né, que a gente tomou conhecimento aí, se não me engano, anteontem. Como você falou, foi muito difícil não rir, mas não rir de toda a camada que envolve esse processo, inclusive da tragédia, né? Fiquei pensando ao longo desse tempo, ao longo dessas horas aí, principalmente nas horas posteriores, né? O, o que leva, que tipo de sentimento, que tipo de desespero, ou, enfim, que tipo de desvio de caráter, vamos chamar dessa forma, leva alguém a ter e a frieza de fazer, né, o que a Érica protagonizar, o que a Érica protagonizou no banco com o tio dela. Independente dele se ele chegou morto ou não no banco, isso aí a investigação vai dizer, né? Espero que diga. Mas é muito nítido no vídeo que ali estava uma pessoa morta, né? Eu tive a possibilidade de ver, enfim, foi bem chocante ver, inclusive, o vídeo sem a distorção da imagem, né? Num perfil aí que compartilhou na rede social. E sem a distorção, você vê nitidamente que a pessoa, que é uma pessoa que está ali, está morta, né? Inclusive, pela feição, pela boca, você vê que a pessoa não está viva ali, que ali acabou. E, no entanto, ela está ali com a sobrinha dele está ali agindo. Eu não sei se ela não notou ou o que leva uma pessoa a não notar que uma pessoa que está morta tão claramente ali leva a pessoa a não notar isso. Eu fiquei me perguntando sobre isso, assim, qual é o sentimento, qual é o desespero, qual é o desvio possível. O que leva a gente a tomar uma decisão, a protagonizar uma cena tão dantesca como essa que a gente viu aí na última terça-feira, né? Um acúmulo de coisas que eu acho que está acontecendo na humanidade, talvez dê uma pista, né? Talvez seja um fiapo de explicação dessa aparente loucura coletiva que a gente está vivendo, né? A ponto de você chegar num banco com uma pessoa aparentemente, claramente morta, né? E ainda assim agir como se nada tivesse acontecendo, como se fosse uma situação normal de alguém que só estava ali padecendo de uma doença qualquer, precisasse de uma cadeira de roda e que mesmo assim conseguiria um empréstimo. Fico pensando que tipo de loucura coletiva, né? Como que a gente chegou nesse ponto, enquanto ser humano, para poder chegar a viver, não só ver, mas principalmente saber que existem pessoas que são capazes de agir de uma maneira tão natural, mas ao mesmo tempo também tão brutal diante da morte de um ente querido em uma situação como essa. Assim. É bastante chocante assim, o que a gente viu. Não à toa foi pauta em telejornal e jornal da imprensa mundial. Assim, até a Al Jazeera repercutiu o que aconteceu em Bangu, né, na última terça-feira. A gente teve aí jornais do mundo todo repercutindo. O Rio de Janeiro, de fato, ele não apenas está desafiando
a literatura e o cinema, mas ele está virando uma coisa só. É como se a vida real, o cinema e a literatura fosse uma coisa só, né? Chegar ao ponto que a gente vê as coisas mais absurdas e não sabe como que está acontecendo, não sabe por quê, não acredita. Para finalizar isso, assim, foi tão chocante que a primeira vez que eu vi o vídeo assim numa sequência de, sei lá, umas 10 vezes seguidas. Eu diria que, sei lá, nas 4, 5 primeiras vezes que eu assisti, eu fiquei esperando aparecer os créditos ali, porta dos fundos, alguma coisa do tipo. Porque é muito inacreditável a cena, né? Enfim. Muitas camadas. Acho que precisava de um programa inteiro, porque tem capitalismo aí, hein? Tem capitalismo aí também. O que passa na cabeça dessa pessoa, para além de várias questões, de repente, psicológicas e tal. Tem capitalismo aí, a gente está falando de dinheiro, né? De banco e tudo mais. Luara, nessa semana também, a menina Lara Emanuele Braga, de 3 anos, foi assassinada, espancada no bairro de Vila Rosali, em São João de Meriti, aqui na Baixada Fluminense. O padrasto da criança, Carlos Henrique da Silva Júnior, de 30 anos, foi preso em flagrante ao confessar o crime. A investigação inicial mostra que Carlos espancou até matar Lara porque ela não queria tomar banho. A mãe da criança, Thaísa Braga, não estava em casa, pois havia levado um de seus filhos para ser atendido em uma UPA, a unidade de pronto atendimento aqui do Rio. Segundo o RJTV, o outro irmão da menina Lara, uma criança de apenas 5 anos, presenciou o assassinato. Teria contado que viu o padrasto bater na menina por 2 vezes, até que ela caiu, bateu com a cabeça e sangrou. E aí o Carlos, né, o assassino, teria colocado o corpo de Lara na cama e falado lá pro garoto, né, o irmão, que a irmã estava apenas dormindo. Se o caso do tio Paulo, uma morte aparentemente natural, né, que vai ser investigado, insólita, a gente conseguiu rir, né, de alguma forma. Esse caso são muitas camadas também. Eu não tenho palavras, já fiz aqui minha parte de levantar a bola para você, quero te ouvir, porque é difícil dizer, né? Enfim, quero saber o que você tem para formular, o que você tem, você sempre muito necessária em muitas questões que a gente traz aqui, porque como explica um troço desse? Boa noite. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel. Boa noite para o Rodrigo, nosso convidado de hoje. E boa noite para todo mundo que está com a gente a partir de agora. Eu já vou pedir desculpa porque eu estou um pouquinho gripada, então a minha voz está um pouquinho estranha. Mas, Caio, 2 coisas me chamaram a atenção nesse caso do assassinato da menina Lara Emanuele, né? 2 coisas principalmente. A primeira foi que esse caso me levou a um dado perturbador, né? Que, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em 2023, quase 1/3 dos assassinatos de crianças foram causados por seus próprios pais, mães, padrastos e madrastas, né? Ou seja, por quem deveria cuidar dessas crianças. E outro dado relevante é que a maioria dessas vítimas são meninas, né? E a segunda coisa que me chamou a atenção é que eu vi pouca repercussão desse caso, né? Não sei se é porque a gente teve uma semana em que a gente teve o caso já relatado aqui, comentado pelo Fagner, que suplantou qualquer outro debate nas redes também, mas eu acho que as 2 coisas se encontram até, esses 2 casos, em algum momento, quando a gente fala e pensa em economia do cuidado, por exemplo, né? E daí eu comecei a tentar lembrar de outros casos de agressões e assassinatos de crianças, e puxando assim, né, pesquisando também, eu vi que é muito comum. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter presenciado algo parecido, e eu comecei a me perguntar o que a gente faz, né? A gente sabe agir quando ouve ou vê uma criança sendo agredida, né? E o quanto é burocrático afastar uma criança de seus agressores, né? Ano passado, a gente teve eleições para o Conselho Tutelar, né? Mais uma evidência aí do quanto a extrema-direita, a direita fundamentalista religiosa, também se apropriou desses espaços. E eu acho sintomático o silêncio dessas pessoas, desses setores, diante de casos como o da Lara Emanuele.
o pânico moral causado sob a justificativa de proteger nossas crianças, nunca é contra as agressões covardes, né? Nunca é contra o modelo de família patriarcal que trata crianças como posse, como sujeitos sem direito, né? Nós vamos falar muito de direitos aqui hoje. E recentemente eu ganhei de presente e li o Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, né? Ganhei de presente de uma grande amiga, quero aproveitar para mandar um beijo para ela aqui, a Harani. A Bell Hooks é uma escritora feminista, né, negra, e esse é um livro que eu recomendo para todo mundo. Acho que a maior parte das pessoas já deve ter visto nas redes alguém postando e tal. Eu recomendo todo mundo porque a gente costuma pensar pouco em amor, né? E quando a gente pensa em política, a gente não coloca o amor na prática política também. Ou quando pensa sobre amor, pensa em autoajuda, né? E isso é até um dado interessante também que a Bell Hooks traz no livro, que a gente fala, quando fala de amor, geralmente parece que é uma coisa de mulher, né? Coloca assim, como se as mulheres falam de amor, como se amor a gente estivesse falando de romantismo. Mas a maior parte dos livros escritos sobre amor são escritos por homens. Isso também eu achei um dado interessante para a gente poder pensar do amor como prática política também, né? E uma coisa interessante que eu acho da formulação da Bell Hooks, que eu acho genial que ela traz, é de encarar o amor não como um sentimento, mas como uma ação, né? Nós escolhemos amar. Então, a criação amorosa também deve ser uma escolha. E logo no início do livro, ela já fala como, socialmente, a gente é ensinado que o amor pode coexistir com o abuso. E como isso afeta também a criação das nossas crianças, né? Então, estou trazendo aqui, a gente está trazendo o caso da Lara Emanuele, mas a gente tem também como relacionar isso a outras coisas também, como a gente vive cada vez uma sociedade mais violenta também, né? Como essa violência se perpetua. Então, quantos de nós já não ouvimos que punir fisicamente, né, bater mesmo em filho, está na Bíblia, ou então que a nossa geração, que apanhou dos pais, que também apanharam dos seus pais, diz coisas como, eu apanhei e não morri, ou então apanhei e aquilo me ensinou alguma coisa, eu lembro de alguma surra memorável, assim, né, eu nunca mais fiz aquilo, como se justificasse, né? E é comum que as crianças abusadas física e verbalmente, elas não se reconheçam como vítimas de nada, porque a nossa cultura e o nosso modelo de família nuclear cerceiam os direitos dessas crianças, né? E a gente tem um Estatuto da Criança e do Adolescente que é super jovem, vou dizer assim, um pouco mais velho que eu, mas muitos dos direitos previstos na legislação também são distantes da realidade de milhares de lares, de pais e mães sobrecarregados também. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, porque quando saem essas notícias, é comum que a gente ouça assim, são monstros, né? Mas nós estamos falando de gente que trabalha, que vai à igreja, que faz um lanche na praça, que convive com os vizinhos, né? São pessoas, entre muitas aspas, normais. E o que leva a esse tipo de agressão, né? Que naturalização da violência contra as crianças é essa que naturaliza, né? Que torna isso tão comum. E onde eu quero chegar, né? É que eu realmente acho, né, que isso não pode ser tratado como desvio individual. Eu acho que a gente está diante de um debate necessário para que a gente pense a nossa organização como sociedade, né? Garantir os direitos das crianças é uma pauta feminista e classista, né? Garantir que crianças tenham acesso a seus direitos civis é também uma forma de enfrentar o patriarcado que trata não só as mulheres, mas as crianças como propriedade, né? E de mobilizar toda essa cadeia envolvida na economia do cuidado para o bem viver, né, para garantir condições para que pais, mães, cuidadores exerçam uma disciplina amorosa e tenham tempo de qualidade com essas crianças, né? Creche em tempo integral, valorização dos trabalhadores da educação e do cuidado, tudo isso faz parte da luta para proteger nossas crianças que a direita se apropriou, mas que nós precisamos retomar. Perfeito. Excelente explanação, Lara, como sempre. Daniel, o Senado aprovou nessa terça a proposta absurda de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga no país por 52-9. De autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a aprovação da PEC é uma reação do conservadorismo parlamentar ao retorno da discussão no Supremo Tribunal Federal, né, no STF, sobre a descriminalização do porte de maconha. No momento, o processo lá está paralisado, né, com placar de 5-3 pela descriminalização. A aprovação dessa PEC vem num contexto em que o presidente da Câmara, chantagista geral da República, Arthur Lira,
indicou que dará seguimento aos pleitos do fascismo na casa e ameaçou até instalar CPIs para dar palanque lá aos deputados bolsonaristas. E aí, Dani, eu te pergunto, como é que o governo Lula pode sair desse cenário de chantagem abertamente que o Lira tem feito? E queria também a sua opinião, você que tem sido também um recorrente observador da imprensa. Queria que você falasse também um pouco do papel da imprensa, né, nesse joguinho aí que o Congresso tem feito tanto com o STF quanto com o governo federal. Boa noite. Boa noite, Caio, boa noite a todos, ao Rodrigo, convidado, a Luara. Bem, não vou nem entrar no mérito da PEC, né? É absurdo, sobre todos os aspectos, uma aproximação moderna do tema das drogas, só vai servir para... Parece que a gente já tem pouco, né? Encarceramento e problemas da criminalidade organizada dentro das cadeias e a desigualdade com que isso atinge, né, a população, sobretudo pretos e pobres, e isso não é posto na discussão, que no Senado nem na imprensa, né, que acaba, por mais que a gente saiba, né, que com as redes sociais, né, o papel da imprensa é diferente, tal, mas ela pauta muito, principalmente a classe média, e os políticos são sensíveis às pautas de classe média, esses tipos de políticos, sobretudo, né, e isso é lido na imprensa como o Congresso está se contrapondo ao STF, ele está mandando um recado para o STF. A PEC, gente, é do presidente do Senado, né, que ao longo aí do último biênio bolsonarista e durante os meses de transição, né, entre a eleição de 22 e a posse do Lula, era pintado, né, como um Pacheco moderado, um centrista, né, até em contraposição às vezes com o próprio Lira. E o cara simplesmente fez questão de ser o autor. Ele poderia ter colocado qualquer cupincha dele no Senado para ser autor, mas fez questão de fazer esse desagravo, né, da bancada conservadora frente ao STF, e não só porque o STF eventualmente pauta questões morais, né, mas por todo o cenário que a gente vê de algumas investigações sobre a questão do golpe, do assassinato da Marielle, que atingem alguns deputados e senadores ou parlamentares, né, de forma geral. E a mesma coisa, a imprensa se coloca dessa forma quando o Arthur Lira resolve anunciar, né, declara guerra ao ministro da articulação política do governo Lula, o ministro Alexandre Padilha, e logo após essa declaração de guerra, resolve sabotar o país de forma clara, né, de forma resumida, não apenas levantando pautas do campo moral, essas CPIs que só vão dar palanque para bater palma para maluco dançar, bolsonaristas, né, sobretudo, pautas bomba na economia também, né, que vão gerar novas despesas, vão facilitar a liberação de emendas. Sempre lembrando aqui que eu não sou um apaixonado por superávit, muito pelo contrário, só que o fato de você não ter que ficar preso à questão de fazer um superávit fiscal, de cumprir uma meta fiscal, não significa que pode gastar em qualquer coisa, que é para gastar em qualquer coisa. E as emendas parlamentares, muitas vezes, embora sejam até um instrumento legítimo de participação nas decisões do orçamento, por uma questão de descentralização, uma outra discussão, mas a gente sabe que a maior parte das emendas parlamentares são para beneficiar não necessariamente os redutos eleitorais dos deputados, mas para beneficiar a candidatura desses deputados. Né, o orçamento secreto, que era a radicalização da política de emendas parlamentares, levou exatamente à eleição desse Congresso, que é o pior da história até agora, né, como o anterior era o pior da história até aquele momento, porque além de ser baseado em fake news, em rede social, em fundamentalismo religioso, é também muito baseado no orçamento secreto, que foi a principal maneira de legitimação do governo Bolsonaro na sua segunda metade. Né? Então, feita essa parte, né, observatório da imprensa aí, né, que naturaliza, né, como naturalizou o Bolsonaro lá atrás, naturalizou o Bolsonaro durante o governo, naturalizou Lira e seu orçamento secreto, agora segue naturalizando Lira como um player absolutamente
comum a questão do jogo político, né? O Lula está de um lado, o Lira está do outro, eles estão fazendo uma disputa política, enquanto um lado tenta minimamente colocar o país nos trilhos e levar um caminho de relativa normalidade, o outro lado simplesmente sabota o país, quer tacar fogo no país em nome de seus objetivos pessoais, que é de colocar um aliado na sucessão e evitar submergir e virar um alvo de investigações da Polícia Federal e do próprio STF. Quanto ao governo Lula, como ele pode se contrapor a isso, além dos instrumentos padrão, né, de tentar controlar as emendas, de fazer acordo político, que tem tentado fazer, mas com um poder menor do que tinha quando o Lula foi presidente da outra vez, ou a própria Dilma, né, não tem muita saída a não ser fazer algum tipo de mobilização popular para pressionar, né, essa gente. Mas a gente sabe que isso está complicado, e aí é uma outra discussão bem maior, que se a gente entrar aqui, a gente não faz o tema da nossa live, embora possa ser tema da live. Perfeito. Falando em Observatório da Imprensa, vou dar aqui uma dica. Eu e o Fagner estivemos no episódio dessa semana do Vira Casacas, tá? É o episódio 375, cujo título é ruim, hein? Falamos de comunicação e Big Tech, teve um momento de desabafo lá, a gente trocando elogio também. Foi um papo bem legal, esse chamado crossover, né? Então a gente já deixa aí a recomendação a todos e todas que nos ouvem aqui, que nos acompanham aqui no YouTube também, para acompanhar o Vira, né? Porque ele é um podcast irmão da gente, assim, a gente caminha muito parecido. Eles surgiram no mesmo momento que a gente, tem a linha editorial muito parecida, a gente se segue e interage bastante também nas redes, menos até do que devia entre os podcasts, então já fica também a dica. Antes de iniciar o nosso papo, enfim, eu preciso lembrar para vocês algumas coisas, né? A gente está na reta final da migração dos apoiadores e apoiadoras do Padrim, né? A plataforma vai encerrar suas atividades no final de maio. Então, se você apoia o lado B pelo Padrim, a gente pede que você migre seu apoio para Orelo ou para o nosso Pix. Caraca, tem que mudar esse texto. Para Orelo, fica difícil de falar. Para continuar como financiador regular, só ir em orelo.cc/Lado B do Rio, você faz seu apoio por lá, depois você cancela o apoio no Padrim. Tem faixas de R$10 e R$20 por mês, e a Orelo aceita cartão de crédito e Pix. E lá no app da Orelo você ainda pode navegar na nossa comunidade, com alguns conteúdos exclusivos e tal. A outra opção que você tem é colocar um Pix programado para ladobdorio@yahoo.com. Você não poderá usufruir dos conteúdos exclusivos da Orelo, mas vai continuar nos ajudando. Você pode dar lá o valor que você puder e também, quando quiser, mandando o Pix para ladobdorio@yahoo.com. E vai ter uma novidade, tá, gente? Agora, para quem é ouvinte do lado B e está fora do Brasil, a gente tem bastante audiência fora do Brasil, e principalmente o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, Canadá e tal, que são muito atrasados tecnologicamente, não tem Pix. Em breve vocês vão conseguir nos ajudar também, né? Se você tem interesse em colocar uma merreca no lado B, entre em contato com a gente nas redes sociais, inbox, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Podem mandar e-mail também, ladobdorio@yahoo.com, e a gente vai explicar melhor para vocês, mas é basicamente um app que faz essa transferência. Você faz a transferência arcaica e o app pega lá, morde um valorzinho e transforma em Pix para a gente recebe assim rapidamente. Estou ainda estudando para saber como é que faz, os impactos na nossa contabilidade e tal, mas já conheço gente que está fazendo, o pessoal do Café Belgrado, que eu ouço, já está fazendo assim. Então, a gente já vai colocar vocês na fila, quem puder, quem quiser ajudar, entre em contato com a gente, tá? A gente tem essa meta aí de aumentar o financiamento, tá? O novo site do Lado B está em produção, então a gente precisa muito que você nos ajude, se você puder. E, é claro, a gente agradece muito quem tem colaborado financeiramente com o Lado B. E, por fim, pedir aqui, tem a galera chegando na live, né? A gente tem meia hora de live já, tem uma galera chegando, deixa seu comentário, pessoal, vou ler os comentários. Quem quiser ajudar pode ajudar também pelo Superchat, a gente recebe do YouTube o valorzinho aí que a gente junta do Superchat, manda sua pergunta, seu comentário, compartilha na rede, enfim, quem estiver assistindo gravado aqui também no YouTube, já deixa o like, também pode deixar o comentário, que a gente tem lido tudo e respondido tudo. Mandar um abraço aqui, Val Lima está com a gente, Moema Carvalho está com a gente, o Maurício SCCP está com a gente, o Júlio Costa, o Felipe Bulamac, o Cássio Coutinho,
o Danilo FM, o Gustavo Novaes, enfim, tem uma galera aqui já nos comentários, a gente já fala com vocês, porque a gente precisa ir ao que interessa. E, Rodrigo, na sua pesquisa, você investiga a diversificação de estratégias dos sindicatos, né, e a partir do exemplo da Federação Única dos Petroleiros, comparando duas manifestações de greve em momentos diferentes, 1995 e 2020. E dentro dos seus estudos, a hipótese é de um sindicalismo que ampliou seu debate para além das suas próprias categorias, dialogando com as ruas, que é o nosso tema da live aqui. O que é esse diálogo com as ruas, né? Conversando, absorvendo aspectos de outros movimentos sociais, de outros coletivos de trabalhadores. Então, para você ter um fio da meada para puxar da sua pesquisa e explicar para a gente, para os nossos ouvintes, queria que você partisse da seguinte explicação, que é a do marco temporal que a gente está utilizando aí, né? O que te motivou a olhar especificamente para 95 e para 2020, e a partir desses dois momentos eu queria que você falasse, né, o que essas manifestações grevistas tiveram em comum e também quais as diferenças entre elas. Bom, valeu, Caio. Novamente, boa noite para Daniel, Fagner, também Luara. Agradecendo novamente essa possibilidade da participação e elogiar também o lado B, que é um programa fantástico que vem desenvolvendo esse debate muito salutar para toda a sociedade. Bom, e é o seguinte, para mim, eu tenho essa intervenção dentro de um movimento sindical. Isso já me chamava atenção, sobretudo no movimento grevista, que é uma articulação, ações coletivas que tem uma capacidade muito grande, né, de interferência na realidade. Então, a gente está falando de greve, a gente está falando de um fato social, sobretudo. E dentro dos petroleiros, a ideia de eu trabalhar com as greves de 1995 e 2020, inicialmente ela veio porque, na perspectiva cronológica, foram as duas maiores greves da categoria petroleira. E eu digo na perspectiva cronológica porque 95 foram 32 dias de duração e agora em 2020 foram 21 dias. Então, pelo menos por esse marcador cronológico, a gente tem as duas manifestações mais pulsantes, mais potentes da categoria petroleira. E eu coloquei também nessa minha pesquisa, nesses 25 anos, buscando uma análise comparativa, nesses 25 anos de diferença, né, de 95 a 2020, eu buscaria colocar um marcador para analisar o que o neoliberalismo conseguiu trazer como reflexo dentro de um campo da regulação social do trabalho, que é especificamente aquilo que eu olho como uma precarização do trabalho a partir da privatização e da terceirização. Isso afetou muito o sistema Petrobras. Então, esse olhar que o sindicato petroleiro, sobretudo eu coloco como objeto de estudo a Federação Única dos Petroleiros, esse olhar para esse momento e buscar essa comparação de repertórios, de ações coletivas e entre as pautas reivindicatórias, é colocar o sindicato no lugar que ele possa compreender e talvez diversificar, e esse é o gostoso da pesquisa. Será que diversifica ou não, né? A gente aprende a pesquisar pesquisando. E olhar para o sindicato e compelir ele a fazer uma reflexão no sentido de que, olha, esse espaço temporal de 25 anos, o que mudou dentro de um campo do trabalho, da regulação do trabalho, que eu possa ou variar ou intensificar o meu repertório a ponto de fazer frente a essa concepção, a essa lógica normativa neoliberal. Aí eu uso algumas referências bibliográficas dentro do neoliberalismo para entender o que esse projeto, né? A gente pode chamar de projeto, porque o neoliberalismo não está só num campo de estudo do direito ou da economia, que muita gente entende como na economia, mas ele é uma penetração em um campo muito mais totalitário dentro da sociedade. E isso refletiu claramente, e não é imune. O neoliberalismo ele não é seletivo, ele é impróprio, ou seja, se ele captura o campo da regulação social do trabalho,
com certeza isso vai refletir na categoria petroleira. E aí eu trago também para incorporar um pouco mais da pesquisa, dentro desses reflexos do neoliberalismo, a ideia da privatização e terceirização. Então, como eu disse, né, e friso aqui, o neoliberalismo ele não é seletivo, ele entra dentro do trabalho, no campo das relações de trabalho, a ponto de desestruturar, a ponto de definhar o processo produtivo de trabalho, e você tira também você desnatura a capacidade de intervenção do sindicato. Então, são dois campos de interferência. O sindicalismo e o movimento sindical petroleiro, ele tem reflexo na sua atuação e também dentro do trabalho, da categoria trabalho, eu estou dizendo. Esses dois pontos eu procuro alinhar dentro da pesquisa para chamar a atenção disso no sindicato. Ó, como que eu vou fazer, como que vai reverberar as minhas ações coletivas a ponto de fazer frente a essa lógica normativa neoliberal. Quando eu coloco, isso faz parte da minha linha de pesquisa, que é dentro da Universidade de Brasília, chamo de direito achado na rua, a rua ela tem uma perspectiva metafórica, nesse sentido que a gente está dizendo, o diálogo com as ruas. Porque o diálogo com as ruas é um diálogo que a gente entende como coloca dentro da pesquisa, dentro desse campo, dessa área da linha de pesquisa do direito achado na rua, essa metáfora da rua como algo para além só do oficial. Então, se eu falo que é um direito que ele é achado na rua e o diálogo com a rua, não é a rua em si, estritamente a partir da semântica da palavra. A rua, ele é o campo, a rua, ele é o morro, é o gueto, a rua é a encruzilhada, é o terreiro, são os mares. Essa confluência de diálogo que o sindicato e a Federação Única ela busca fazer. Mas é interessante, importante que na pesquisa que eu venho buscar entender é se há um projeto desse diálogo com as ruas, com os movimentos sociais. E não a partir de algo mais voluntarioso, entende? Algo que seja mais performático de um indivíduo ou de outro indivíduo. Mas eu trago a entidade, a instituição, a Federação Única dos Petroleiros, como uma figura capaz ou não de ter um projeto de diálogo, de uma construção de uma disputa social propriamente, que não só demarque ali dentro do campo do trabalho, mas que procure também, como falei, né, como o neoliberalismo não é seletivo, então ele se exaspera ali em toda a camada da regulação do trabalho, em todos os trabalhadores, é por isso que a informalidade hoje, a gente tem uma informalidade muito alta. Então, é olhar para os sindicatos e para a Federação Única se ela tem esse projeto capaz de conversar e dialogar com outros campos de movimentos sociais, de associações de bairro, periféricos, e mostrar que se há ou não, e essa pesquisa que é interessante, né? A gente sempre tenta colocar, a pesquisa vai aprendendo dentro dela, coloca existe ou não existe. Então, a gente tem que pegar a hipótese e, no final, dar como preenchida ou não. Mas buscar esse princípio da dialogicidade com outras camadas afetadas. E para que isso? Porque aí a gente tem um olhar que a gente, na teoria dos movimentos sociais, tem como um inimigo comum. Quem é? É o capital? Então é o capital. Então não é liberalismo? Não é liberalismo. Porque perceba, repare bem também, cara, se eu coloco a categoria petroleira numa pauta de acordo coletivo, de cargos, ou também de turnos, de sobreturnos, isso vai poder resolver pontualmente determinados problemas da categoria petroleira, mas ela não olha uma macroestrutura político, social e econômica hoje totalmente desestruturada. E eu coloco também na pesquisa os dados, né, claro, do IBGE, da PNAD contínua, do DIEESE, dessa desestruturação dentro da terceirização que afetou a Petrobras. A Petrobras ela tinha em 2006, por exemplo, 175 mil trabalhadores terceirizados, 175 mil e meio. Bom, em 2013, esse valor foi para 360 mil trabalhadores terceirizados. Ou seja, há um número gigantesco de trabalhadores terceirizados. E aonde isso prejudica? Onde prejudica essa formatação do movimento sindical e do trabalho? Bom, primeiro,
que eu já dentro do movimento sindical, eu já desnaturo a possibilidade da aglutinação de trabalhadores. São trabalhadores terceirizados, que não têm uma identidade coletiva dentro da categoria petroleira. Então, é mais difícil de aglutinar esses trabalhadores. Por um outro lado, o terceirizado também dentro do campo do trabalho, da estrutura produtiva do trabalho da Petrobras, que é dentro da extração, do refino, produção e distribuição, esse trabalho também ele já se compromete dentro da terceirização que hoje é permitida, dessa atividade fim, atividade meia. Mas perceba, então, que essa busca da pesquisa é insuflar, é mostrar um pouco para qual a capacidade que tem a Federação Única dos Petroleiros como movimento, como entidade sindical, na verdade, como um movimento social por excelência. E eu gosto de trazer também isso, que é uma compreensão da professora André Galvão, da Unicamp, que eu gosto, às vezes até antes mesmo, Maurício Trachtenberg falava muito isso, que é um movimento social por excelência. Então, ele é capaz de não ficar dentro daquilo que se produz, que se construiu o sindicato, normativamente falando, por uma CLT. O sindicato tem uma estrutura, uma base normativa de criação. O movimento social, não. Mas não é por causa disso não é por causa disso que o sindicato tem que ficar preso às arestas legais. Que ele não pode se expandir dentro e extravasar aquilo. E aí essa é a essência do que a gente traz no Direito Achado na Rua, nessa linha de pesquisa, na Universidade de Brasília, que é não se conformar somente com o que o Estado produz como direito, e sim os movimentos sociais, os grupos sociais, atores coletivos, e esses sujeitos coletivos de direito são capazes e um espaço de constituinte de direitos. Esse olhar que o sindicato tem de poder abraçar e dialogar com esses movimentos, ele tem uma potencialidade de ser essencial para a luta, para você olhar um contexto macro e entender que essa associação de forças ela está dentro da possibilidade do sindicato assim, fazer. E com isso ter também nos direitos humanos um caráter indivisível, né, e universal. E olhar para essas contradições que existem e falar, olha, a federação tem ou não tem? Essa grande pergunta que eu quero chegar na pesquisa até o final, ela existe ou não existe esse projeto dialógico de poder se expandir propriamente do que aquele sindicalismo que foi criado, né, varguista, mais burocrático, mais nas mãos do Estado, que fica sempre ali como um apêndice, né, do Estado, sempre ali precisando de algum favor aqui, outro lá, mas não. É olhar para a federação, que eu elegi como essa entidade sindical a ser pesquisada, como uma entidade capaz de dialogar com outros atores coletivos, né? E olhar para o direito, a partir que eu falei das greves, que a greve tem um componente jurídico, mas a greve é um fato social, acima de tudo. Por isso que eu escolhi, elenquei a greve também, como gosto de estudar a greve, tudo aquilo que circula essa categoria, porque ela pode ter o jurídico, como um elemento componente, mas ela é, sobretudo, um fato social, porque ela extravasa qualquer intervenção jurídica que tem. A greve ela pode ser legal, até ilegal ela pode ser. Ela tem esse componente social que ela dá uma dimensão de algo muito além do que eu propriamente tem na norma. Então, foi interessante fazer essa pesquisa, porque essa comparação que eu busco, ela não é somente a partir daquele contexto histórico. A greve em si, ela tem um alinhamento, né? Ela se junta e se vai moldurando uma com a outra greve. Então, por exemplo, o meu projeto, eu vou comparar a greve, mas eu fui percebendo que talvez é difícil a comparação, porque a greve de 2020, que foi uma greve de mobilização de diálogo com a sociedade, muito menos de acordo coletivo, ela vai se iniciar lá em 2015. A greve de 95, que foi uma greve muito mais de dignidade ali, de um arroxo que Fernando Henrique estava movimentando a privatização, iniciando um processo de privatização, ela vai lá em 94, se inicia. Então, comparar, eu fui percebendo durante a pesquisa que comparar esses repertórios tem uma complexidade de poder, você não pode fechar e isolar a greve, mesmo como um fato social, sobretudo, porque aquele contexto histórico ele é ampliado. Então, cada greve, assim, aquilo que faltou,
teve uma pauta reivindicatória, ou foi concedida parcialmente, ou totalmente, ou não foi concedida, ela vai se protraindo no tempo até chegar numa outra data. Bom, essa greve agora a gente vai reivindicar isso. E vamos promover ações coletivas para ter esse enfrentamento. Então é isso, cara. A pesquisa ela foi se dinamizando no meio. Acho que isso é interessante, é gostoso, é o excitante dentro da pesquisa, que você vem com uma proposta e, de repente, você se depara a partir das entrevistas. Fiz muitas entrevistas semi-diretivas que vai mostrando ao Rodrigo. Redimensiona um pouco aí, mas para poder mostrar aquilo que é possível e aquilo que não é possível. E como uma pesquisa. Isso foi extremamente salutar, e acho que é um pouco do que eu estou tentando aí passar para vocês, cara, para Daniel, para o Fagner e para todos que estão ouvindo, essa possibilidade, né, de dialogar com o movimento sindical, que me atrai muito, mas também ampliar isso e colocar como uma possibilidade de amplitude, né, de enfrentar o capital, enfrentar o que a agenda neoliberal traz como tão nocivo, né, não só no campo objetivo, sindicalismo, mas também na pessoa, né? No campo subjetivo, que foi um reflexo muito nocivo também que trouxe o neoliberalismo para a gente. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Nossa, eu acho muito interessante desde o título, né, o Rodrigo, sindicalismo achado na rua, como você chamou a sua pesquisa também, em referência ao direito achado na rua, e achei muito ilustrativo de você ter escolhido a categoria petroleira. Eu tenho um carinho imenso, eu podia ter colocado meu jaleco laranja aqui hoje, gente, para poder fazer. Eu tenho um jaleco que foi presente do meu amigo Tadeu Porto, lá do Sindipetro NF, e acho muito ilustrativo porque eu até quero, né, que se você puder dar mais exemplos assim para a gente contextualizar para o pessoal que está chegando aqui na live, desses momentos, né, do que era 95, do que foi 2020, o que de marcante aconteceu nessas greves, porque quando a gente fala de agir até para além da norma, né, até além do jurídico, tem muito disso. A gente às vezes pensa no direito da greve como uma coisa já estabelecida, mas quando você vai ver, até hoje, para a gente lutar para fazer uma greve é complicado, porque se estabelece lá que tem que ter 30% de efetivo, que não sei o que lá, e aí no final você nem sabe se consegue fazer greve se você não ultrapassar aquilo ali. E eu me lembro de um relato de um companheiro, na verdade eu li no livro dos 20 anos do Sindipetro NF, que o companheiro relata assim que lá em 84, assim, tinham uns voos, que eles chamavam de voos camburão, que era o helicóptero, eles iam para as plataformas para poder desembarcar as cabeças dos movimentos, né? O pessoal que fazia greve ali nas plataformas, paralisava. E aí já descia do helicóptero com a carta, já era entregue a carta de demissão. Então, o que a companheirada fazia? Quando eles avistavam aqueles, ficavam sabendo que ia chegar um voo camburão, eles colocavam um monte de tambor na plataforma. Uhum. E aí tem um companheiro que relata que teve um dia que um dos companheiros alertou lá, acordou a plataforma inteira que ia ter, tava chegando o voo camburão, e eles não iam ter tempo de colocar tambor, e aí todo mundo se sentou no lugar onde o helicóptero ia, né, descer. Então você vê assim, são ações muito dessa coisa da guerrilha mesmo ali, né, de você ter a inteligência de ação do momento e de disputar essas novidades, que a gente está falando de 84 ali, como eu citei, do novo sindicalismo. E eu acho que a categoria petroleira ela é muito pioneira, que eu brinco com o Tadeu até, com o Teseu também, que ilustra a nossa capa da live de hoje, viu, Caio?
Teseu Bezerra, que é coordenador geral lá do CIT-PETRO-NF, é um dos coordenadores da FUC Coincidência. O Rodrigo com certeza conhece. Eu brinco com eles assim que a categoria petroleira, acho que ela inaugura também, ela é pioneira de um novíssimo sindicalismo, né, Rodrigo? Então, queria que você trouxesse para a gente também mais elementos, porque se em 95 acontece muito disso, muito envolvido também com essa coisa da segurança do trabalho, né? Porque a gente está falando ali, tinha acabado de acontecer logo depois acontece, né, o acidente da P-36, então era muito acidente de trabalho ali. Em 2020 a gente tem uma greve de ocupação também do prédio Petrobras, é uma coisa nova essa coisa das ocupações também, né? A ocupação como uma ideia de ocupar a política também. Então trazer assim esses contextos para que a gente tem um público que é jovem há mais tempo, mas também tem os jovens que ouvem a gente. Acho que seria legal trazer um pouco desse contexto, dessas diferenças que foram essas greves. Você trouxe um pouco, mas das diferenças de ação, né, também. Então, o que você pode falar para a gente? Eu quis contar uma historinha aqui, porque adoro uma prosa, né? Mas o que você pode trazer para a gente disso que você já achou aí na sua pesquisa? Bom, tem um primeiro elemento que tem que ficar caracterizado, a gente tratando da categoria petroleira, é a estatal Petrobras e a sua dimensão, a sua capacidade de, como uma empresa integrada, de uma soberania energética. Então, a gente está falando de um campo político e econômico, sobretudo, que tem uma inferência muito potente dentro da sociedade. Então, qualquer greve que envolva a Petrobras, ela vai envolver energia. E isso não só na perspectiva de uma atividade essencial, mas é que isso tem uma expressão e reverbera de uma forma muito, muito significativa na sociedade. Então, por isso que a categoria petroleira já tem essa especificidade. A gente está falando de uma estatal das mais com capacidade de produção energética. A gente fala hoje de transição energética. E a Petrobras, como até 2007, 2005, com o monopólio da extração, produção, refino e distribuição do petróleo, ela tem essa pujança. Então, ela já é diferenciada em todos os sentidos de outras categorias profissionais que entram e disputam o campo dentro da partir dessa ação coletiva da greve. Então, sendo a Petrobras, ela tem essa visibilidade, então, inclusive, sobretudo, internacional. Então, para quebrar esse monopólio de extração, produção, refino e distribuição do petróleo, ela teve esse olhar estrangeiro muito forte para poder buscar e capturar essa potencialidade da Petrobras. Então, lá em 95, com já aquele início do governo Fernando Henrique, e o Fernando Henrique, dessa onda privatista, e de poder fazer essa agenda de privatização, ainda ali bem, né, no seu germen aqui no Brasil, mas ele chegou na Petrobras a algo que poderia ser rentável e poderia abrir mão. Mas só que em 95, Fernando Henrique também ele estava bem contente, se achando bastante por causa do Plano Real. Dando certo o Plano Real, então ele achou que podia muita coisa. O que ele fez? Buscou a privatização, uma privatização como um todo da Petrobras. A holding, a Petrobras toda. Isso em 95. E essa ideia da privatização, por a Petrobras ter esse sangue na veia, isso passa para os trabalhadores, que os trabalhadores na greve não fala que tem um patrão. Quem é dono da Petrobras são os empregados, é o povo que é o dono da Petrobras. Então percebe que isso já tem um significado muito diferenciado para a luta, né, para a luta social e política, né, para essa disputa. Então, qualquer manifestação de privatização contra a Petrobras, ela tem uma reação da categoria petroleira. E essa é uma métrica que a gente tem na ampla maioria das greves. Então, isso veio de 95, passou por outros movimentos grevistas e chegou em 2020 também. Então, essa soberania energética de ser uma empresa que tem uma produção autossustentável para o Brasil de energia, de gás e de combustível, ela teve essa pauta reivindicatória. Isso veio de 95 a 2020. Uma grande diferenciação que pude perceber na pesquisa
Em 95, o Fernando Henrique ele tentou vender de uma forma total, como eu falei, a holding inteira, a Petrobras. A Petrobras como sociedade de economia mista, estatal, com maioria das ações dentro da empresa. Foi vender ela como um todo. Isso, claro, teve a resposta em 95. Então, por mais que em 95 tenha uma pauta também de jornada ou de salários, que chamou também outras categorias para ingressar, mas tinha a privatização como um mote também. Em 2020 também teve, Mário. Só que aí ela teve uma outra instrumentalização de privatização, que acho que foi até mais sofisticada. Por incrível que pareça, acho que Bolsonaro nessa hora foi mais inteligente, se é possível falar isso, do que Fernando Henrique Cardoso. Porque ele começou a fazer, pensou, talvez a equipe técnica dele, né? Não Bolsonaro. A pessoa fez o quê? Foi fatiando a empresa. Foi tirando de subsidiárias para poder vender a Petrobras, não entregar ela como era o Fernando Henrique queria entregar para o mercado estrangeiro, mas tirar a Petrobras de cena. Porque se você tira a Petrobras de cena, você coloca outras empresas estrangeiras que têm essa inferência dentro do Brasil, que era essa a ideia da venda, coloca mais em cena. Então, essa foi uma sacada da privatização de 2020, que foi de fazer esses cortes. Você não vendendo subsidiárias, aí você começa a fatiar a empresa em subsidiárias e poder vender. E, sobretudo, e é interessante colocar isso, porque teve as vistas grossas de institucionalidades, que foi o Congresso permitiu fazer isso, o Tribunal de Contas da União permitiu fazer isso, e o Supremo Tribunal Federal permitiu fazer isso. Ou seja, a luta é grande, né? Percebam que a luta ela não é simples, ela é grande. Então, essa diferenciação que eu acho que consegui levantar em 95 e 2020 ela é muito significativa, porque ela mostra que a pauta contra a privatização ela é permanente na categoria, mas aí, por isso que essa dificuldade que eu falei no início, de comparar pautas reivindicatórias e ações coletivas, porque por mais que tenha a privatização como um componente linear para se lutar contra, mas é que o contexto histórico ele muda. Então, precisa analisar a greve pelo contexto histórico. Então, em 95 tinha essa onda privatista mesmo, de Fernando Henrique, todo feliz, todo emancipado com o Plano Real, e achou que poderia, falou, vou vender, e pronto. Em 2020 teve com essa estratégia, mas a partir desse outro contexto histórico. E aí eu coloco, esse marcador que eu coloco da agenda neoliberal, ela serve, me ajuda também a poder fazer essa linhagem comparativa, porque a gente está falando de uma intensificação muito mais maciça em 2020 do que em 95, desse componente neoliberal, né, que se espraiou de uma forma não só objetiva, mas subjetiva, que foi, inclusive, difícil para aglutinar a categoria petroleira. Porque a categoria petroleira estava ali patologicamente com medo da privatização, da venda, de poder entrar em greve, entende? Entrar em greve e falar, não, mas vai vender aqui, eu vou ser retaliado. Já era Bolsonaro que teve uma espécie de terror, promoveu um terror dentro da Petrobras, do sistema Petrobras dos empregados. Então, por mais que eu coloque, perceba, eu coloco a pauta da contra-privatização nas duas greves. Só que a análise do contexto histórico me faz dar essa dinamicidade precisa de uma reação diferente aqui do que em 95, por exemplo, que teve aquela ideia da dignidade, que a FUP estava no início. A FUP surgiu em 93 como uma federação única cutista petroleira, 94 faz o seu estatuto social, e 95 já está sendo desafiado e colocou de frente com a maior greve petroleira, pelo menos como eu falei, do ponto de vista cronológico, né? Essa diferenciação dentro desse componente que eu trouxe da privatização, ela foi muito significativa para a pesquisa. E faz interferir, claro, na mobilização dos trabalhadores. Né? Interfere na mobilização. Né? Você ter uma presença neoliberal muito mais intensa depois de 25 anos, de 95 a 2020, para você poder chamar a categoria petroleira. Por isso que em 2020 teve também, mas uma sofisticação um pouco mais ampliada, a presença dos movimentos sociais, a presença da academia, da universidade, que foi dar aula na frente do EDIS, do edifício central da Petrobras. MST, MTST, que foi levar alimento
os 5 petroleiros que ficaram dentro, acampados do Rediz, e aí precisou fazer essa ocupação do prédio com uma outra ação coletiva também, um repertório diversificado do que 95. Enfim, perceba que inicialmente eu fui buscar tentar comparar. Depois da pesquisa eu falei, opa, essa comparação já... Eu posso levantar todos os dados, contexto histórico, mas comparação a partir de que marcador, né? Como que eu vou entender? Né? Eu preciso ter um marcador para simbolizar o repertório da ação coletiva, essa pauta, a pauta reivindicatória. Mas embora tenha, como eu falei, né, como a privatização contra a privatização, essa comparação é difícil, embora a gente possa elucidar esses vários pontos que já foram aqui levantados, né? Vamos ver se o Fagner, acho que o Fagner já voltou, teve um probleminha, mas antes de eu passar a bola para o Fagner, eu queria fazer aqui uma ponderação aqui bacana. O nosso companheiro Roberto Santos, que é um ouvinte de longa data, é um apoiador de longa data, vascaíno, Roberto Santos, e petroleiro, ele está fazendo uma série de apontamentos aqui no chat muito bacanas, assim, que a gente não dá para a gente falar de tudo, mas ele está fazendo aqui quase um complemento aqui das falas do Rodrigo, das nossas, está bem bacana. Ele está dizendo aqui, por exemplo, que os trabalhadores deveriam estar preparados para fazer uma greve geral em situações assim, falando também sobre o motivo da greve de 2020, né? Fecharam uma fábrica de fertilizantes no Paraná, hoje dependemos de importar fertilizantes da Rússia, essa pauta não é só dos petroleiros. No sistema capitalista toda a greve será ilegal, o judiciário atua em favor do capital, né? A gente tem falado bastante disso sobre... Nas lives que a gente traz aqui com o pessoal do Normando, né? A gente tem falado bastante sobre as limitações mesmo de ordem classista, né? Do direito e da justiça. Isso é uma pauta que a gente sempre fala. Enfim, já mandar aqui um especial alô para o Roberto, que está aqui apoiando a gente aqui no chat. E se você quiser fazer uma pergunta, já vi algumas perguntas aqui, a Janine e a Moema já deixaram perguntas. Se você tiver uma pergunta para o nosso convidado, para o Rodrigo, ou para a gente, né, que de preferência do tema, mas se for fora do tema, tudo bem também, a gente vai perguntar, a gente vai deixar aí uns 15 minutos finais da nossa live para responder a vocês, pelo menos algumas perguntas que for possível. Tá? Então, deixem suas perguntas aí, por favor. Fagner Torres, sua pergunta. Bom, gente, voltei. Minha conexão está uma maravilha. Eu não sei se a conexão, o que é, cara, mas está complexo o negócio. Mas eu consegui voltar a tempo na minha pergunta. Rodrigo, vamos lá. Como foi colocado agora aí, inclusive nos comentários, né, essa questão sindical ela é uma pauta que atravessa os trabalhadores de uma maneira geral, né, muito além da categoria petroleira, muito além do servidor público de uma maneira geral. O trabalhador, de uma maneira geral, ele precisava entender a importância da aglutinação sindical, né, da movimentação sindical, e, no entanto, enfim, a gente vive numa sociedade que, às vezes, a gente, em momentos de desânimo, a gente, às vezes, chega a achar que a história está encerrada e que o neoliberalismo venceu, tamanho o aparato propagandístico que o neoliberalismo e o capitalismo têm, né, a ponto de fragilizar cada vez mais as condições de vida dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer com que boa parte desses trabalhadores não acredite que a luta coletiva, a luta sindical é muito importante, é fundamental para a transformação da realidade do trabalhador de uma maneira geral. E aí, você falando sobre a sua pesquisa, eu fiquei pensando, né? Você falou sobre a questão dos petroleiros, eu fiquei pensando nos desafios que os sindicatos têm e a esquerda tem, de uma maneira geral, em travar esse debate de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva, de uma forma que a gente possa ter, como já tivemos no passado, em outras ocasiões, categorias de trabalhadores mais organizadas e mobilizadas, né, por seus direitos contra os patrões, sejam eles quem forem, né? Seja o próprio Estado ou seja a iniciativa privada. E aí, como que você vê
os sindicatos, especificamente, perante esse desafio, né, de voltarem a ser protagonistas junto com a classe trabalhadora, né, na manutenção dos direitos e na ampliação, né, dos direitos dos trabalhadores no Brasil e no mundo de uma maneira geral? Uhum. Bom, Fábio, assim, tem que começar pela seguinte questão. Foi bacana você perguntar esse ponto, para poder enfatizar que o sindicato está sendo constantemente incitado e provocado a fazer uma análise panorâmica de um contexto, de uma conjuntura, e entender que hoje o sindicato atual, esse sindicato contemporâneo, ele não pode ser um sindicato arraigado àquilo que o novo sindicalismo trouxe aí no final da década de 70 e início da década de 80. Essa leitura é uma provocação permanente para que o sindicato busque esse auto-olhar e essa autoanálise. Precisa se enxergar que a gente está de uma outra configuração do trabalho, uma outra morfologia do trabalho hoje, como o professor Ricardo Antunes chama. Então, o sindicato tem que ter essa compreensão. Mas eu encampo também uma ideia de que o sindicato ele tem um locus fundamental de conflito. Ele tem que ser conflitivo, apesar de ter que ter um projeto, mas tem que ser conflitivo. Ele tem que atuar na tensão, na contradição da sociedade. Tem na literatura acadêmica referências bibliográficas que trazem o sindicalismo como um todo, não estou nem falando agora só do petroleiro, mas o sindicalismo como um todo, Fagner, que tem uma decadência histórica. Muitos professores, professoras, estudiosos dizem que é uma decadência histórica, ou seja, o sindicato perdeu a sua capacidade de interferência na realidade social. Outra literatura que traz também o sindicato como um momento de crise. Um momento de crise que é aquele do sindicato querendo se achar, entender onde que o que essa reestruturação produtiva mais atual trouxe, essa revolução maquínico, tecnológico, informacional vamos até colocar início até do século XXI, trouxe para que ele consiga fazer essa leitura do campo do trabalho e entender a sua função. Mas, para mim, eu compreendo que o sindicato ele tem um locus fundamental de conflito. Exatamente porque ele pode sair daquilo que naquele parâmetro que ele nasceu, normativo, ali, no momento varguista, 30, 40. Ele tem a capacidade de sair. A ideia é saber, existe um projeto ou não existe? Existe uma vontade de você olhar e enfrentar esse inimigo comum que eu falei, que os movimentos sociais olham como a degradação do capital, essa expropriação política que o capital traz aos trabalhadores e a exploração econômica que vai gerar uma desigualdade capaz de colocar 40% da mão de obra da força produtiva como informais. E sendo informal, eu não tenho proteção previdenciária, não tenho proteções legais. Então, esse desafio que o sindicato ele é constantemente incitado e provocado é uma leitura que o sindicato precisa fazer. Não digo não só petroleiro, porque diversas vezes na pesquisa eu vou misturando, né? Eu estou falando petroleiro, mas, poxa, isso aqui serve para o movimento sindical como um todo. Isso aqui é só o petroleiro específico. Mas se isso se mistura porque essa provocação ela é para o movimento sindical como um todo. De poder sair desse manto normativo, desse manto mais burocrático, aquele sindicalismo de resultado, e entender a sua função dentro da macroestrutura política e social. E é óbvio, claro que o sindicato ele é visto como um ator subversivo, sobretudo foi no governo passado também agora. Então, o sindicato ele foi constantemente sendo baleado, né? Isso foi alvo, a reforma trabalhista trouxe isso como alvo. Isso faz mais ainda um motivo exasperador para que o sindicato se olhe e repense essa sua entrada dentro do contexto da regulação do trabalho. E, além disso, para além do trabalho, olhar como eu falei, na greve como um fato social, olhar o direito em si, né? Embora em minha área de pesquisa não está dentro do direito, ela está dentro dos direitos humanos e cidadania. Então, eu gosto sempre de falar que o direito não é resolução de tudo. Pior ainda, o direito em si ele é arrogante, né? Se a gente pensar bem, o direito ele é arrogante. Porque o direito ele fala que ele se resolve por si mesmo, ele se faz por uma norma
ele se retifica por uma outra norma, então o direito tem uma arrogância muito grande. Já começa com esse nome, né, Rodrigo? Direito, eu já acho que já parece que, né? Já... Eu faço direito e o restante está fazendo não direito. Então, por isso, essa ideia é importante o sindicato se desafiar a ter esse olhar, né? E olhar porque o direito em si tem um autor que eu gosto muito de mencionar ele, que ele é até jurista também, filósofo francês, chama Bernard Edelman. Ele escreveu um livro muito fantástico, A Legalização da Classe Operária. Ele diz que o direito, a lei, ela não se transforma automaticamente em direitos. Então, do que eu preciso, então, para estabelecer esses direitos? Eu preciso desse conflito, desse projeto. O sindicato, o movimento sindical, ele é capaz de mostrar isso, de tirar essa coberta e olhar nas tensões, nos conflitos sociais, muito mais para além do que uma pauta laboral, entende? Uma pauta econômica e dizer, ó, eu tenho uma capacidade de entrar num contexto político e de buscar essa emancipação e fazer uma mediação com o humano, com os direitos humanos, com o social. Essa mediação, ela tem essa capacidade e a possibilidade do sindicato fazer, dentro, claro, das possibilidades ou não, mas entendendo sempre, que o Fábio me fez essa pergunta, um sindicato ele é um óculos fundamental de conflito. Ele é necessário, ele sempre vai ser necessário. Claro que ele vai ter movimentos, nuances, né, de uma intensificação muito maior, outros menor, e claro, dentro desse contexto de perseguição. O governo passado foi uma perseguição clara para os sindicatos, como teve o estrangulamento financeiro. Isso foi de um ataque nevrálgico no sindicato. Mas isso, em contrapartida, pode também, e na verdade até eu diria que deve, repensar essa forma de custeio. Né? Isso serviu para pensar a forma de custeio do sindicato. Se estrangulou financeiramente, como que eu vou poder trazer esse diálogo emancipatório para que eu consiga, eu não estou dizendo como sindicato, sobreviva e possa fazer a minha disputa no campo social, a minha disputa no campo político. Entende que essas contradições, elas são próprias dessa ontologia que é o ser do sindicato. Ele precisa estar dentro dessas contradições. Por isso que é muito dialético isso, né? Precisa ter essas tensões, os conflitos do sindicato se fazer e se refazer, se olhar e ter um reolhar para ter essa possibilidade de estar ali como um movimento social por excelência e disputar o seu espaço. E aí, na pesquisa que eu trago, né? Será que só dentro de uma pauta laboral e econômica ou mediada ali pelo social, trazer os direitos humanos como algo indivisível, como algo que dimensione uma luta para além da categoria, né? Que traga, olhe a sociedade como desintegrada no campo social e olhe e fala assim, ó, eu consigo fazer uma transformação muito mais macro do que dentro propriamente de uma categoria profissional, daquele espelhamento, né, de categoria profissional e econômica. Antes da última perguntinha do Dani, tem uma pergunta aqui do Val Lima, que eu quero responder, que ele botou aqui. Pergunta nada a ver com o tema, mas tem a ver com o tema, Val. Que blusa é essa da Luara? Fiquei curioso. A gente está vou botar a Luara aqui na live. Quem está na live está vendo. Primeiro, como sempre, a bandeira do Atlético Mineiro, né? Está ali sempre com a Luara. E agora ela está aí com o jalecão dos petroleiros, né, Luara? É meu jaleco da FUP, Val. Meu jaleco da FUP. Eu não sei porque eu não pensei em colocar logo no início, acho que é porque estava um pouco quente, mas fui ali buscar, porque essa conversa aqui a gente tem que estar bem trajada. Entendeu, Val? Está respondida a sua pergunta, tem a ver com o tema. Dani, a gente está descendo a ladeira, né, para finalizar o podcast e a live, mas você tem mais uma pergunta. Descendo a ladeira, não. Descendo a ladeira, não. A gente está com o sol às nossas costas. Descer a ladeira é uma expressão ruim, pô. Pelo contrário, ruim? Estamos subindo. Então tá bom. Eu sempre usei, tudo bem. Então... Subindo a ladeira na penumbra, já, com sol às costas. Então tá bom. Dani, vai aí fazer a sua pergunta. Rodrigo, a Petrobras é uma empresa fundamental para o país, estrategicamente, né? Isso justifica o fato dela ser uma empresa, se não pública, pelo menos de controle público, dentro da economia mista. E, entretanto, qualquer greve
da categoria vai aparecer na grande imprensa, vai ser demonizada, né? Que está dificultando a vida das pessoas, está aumentando o preço da gasolina, está faltando gasolina, vai ter matéria a ambulância do hospital não consegue andar porque a gasolina não está chegando por causa da greve, essas coisas. E então, como é que o sindicalismo, pelo menos o Sindipetro, né, que é um sindicato tão grande, representando uma categoria tão importante, pensa essa questão da comunicação com o público, não apenas para suas pautas de classe, como para suas pautas de país, né, de sociedade. Como é que essa questão da comunicação é pensada numa era que a gente vê as redes sociais ganhando uma importância cada vez maior, e a própria extrema-direita conseguiu criar um ecossistema de comunicação que vai que, se por um lado fala muito mal da grande imprensa, né, do suposto liberalismo da grande imprensa, por outro lado ele reverbera muito a grande imprensa quando é do seu interesse, como, por exemplo, demonizar greves e demonizar uma empresa como a Petrobras. Bom, Daniel, foi boa também, acho que você não chegou a ler o que eu falei, né? Eu fui meio insensato em não trabalhar, levar a pesquisa um pouco para vocês antes, pegar vocês aí de forma genuína, mas esse ponto da comunicação ele foi suscitado assim, em algumas entrevistas que eu fiz para a pesquisa, e isso vai traçar o quê? Vai traçar, novamente, aquela ideia de um desafio para o sindicalismo, de como que vai poder fazer essa mobilização coletiva, não só da categoria petroleira, mas uma penetração também na sociedade, para que encampe essa luta e disputa e veja, essa luta não é uma luta só de uma categoria profissional, como a petroleira. Ela se extravasa, e isso tem uma ordem muito mais macroestrutural no país. E isso interfere na vida da sociedade. Então está colocado um desafio sindical e, sobretudo, aqui petroleiro, a gente trabalhando. Mas veja, repare bem, quando a gente falando de comunicação, 95 tinha, não tem uma memória tão boa assim, mas a questão de comunicação social, a internet, 95 não era tão profícua ainda, né, como foi em 2020. Então, em 95, por exemplo, teve entrevistado que chegou para mim e falou, olhando para a mídia tradicional também, para mim, Rodrigo, era interessante e até mesmo com vital, eu dar uma entrevista ao vivo para a Rede Globo, por exemplo. Porque ali, como era ao vivo também, é onde ele conseguia insuflar, movimentar a categoria e falar para a sociedade. O que os petroleiros queriam, que não era algo desmentir algumas mídias tradicionais, imprensa ou outros meios ou judiciário, até o próprio judiciário, desmentir dizendo, não vai faltar gás, não vai faltar combustível. Então, ele se utilizava desse meio de comunicação, entrevista ao vivo. Então, perceba que é um repertório, é uma ação coletiva, porque isso com certeza foi engendrado em uma assembleia, uma reunião do comando de greve. Então, se utilizava dessas entrevistas ao vivo para poder espraiar a ideia petroleira para a sociedade. Isso em 95, né? Isso em 1995. Agora, por outro lado, em 2020, a utilização maciça das redes sociais, e aí a gente pode colocar as redes mesmo alternativas dentro da imprensa, ela foi também fundamental para que levasse a pauta reivindicatória, o que a greve trazia e aquilo que dinamicamente a greve produzia no seu dia a dia. 2020, por exemplo, teve, como eu disse, né, tiveram 21 dias de duração. E a greve ela é interessante, ela é gostosa de ver porque ela tem a pauta inicial originária, ela pode se alterar no decorrer da greve, com aquela análise do panorama, conjuntura diário. E em 2020, as mídias foram utilizadas para isso. Então, eu falei do exemplo, né, mas não cheguei a ampliar e aprofundar. Em 2020, ficaram 5 trabalhadores petroleiros dirigentes acampados no pé do edifício central aqui da Petrobras, aqui no centro do Rio de Janeiro. E levar aquilo para a sociedade trouxe uma ação, uma sensibilidade tão grande
que aquilo mobilizou mais ainda, não só a categoria, mas outros movimentos. E aquilo chegou para a sociedade como, tem 5 pessoas acampadas dentro do prédio do edifício central e a Petrobras cerceando comida, desligando a força, dando água, que é uma água, me pareceu falar nessa época no Rio de Janeiro, a água estava poluída, estava dando só essa água. E aí os meios de comunicação foram utilizados para, olha o que estão fazendo com a gente. E percebo que a greve e a pauta, é interessante de você entender que ela foi se modificando, se metamorfoseando. Então, aquilo que talvez era uma sensação em 2020, e essa foi uma sensação, sim, da greve, de que era difícil ir, então estava muito renitente a categoria de entrar na greve de 2020 para fazer esse diálogo com a sociedade, que já vinha de 2015, a pauta pelo Brasil, que foi suscitada em 2015, ela veio em 2020 também, então era uma conversa com a sociedade, muito mais acordo coletivo. Mas a mídia, ela serviu para se fazer assembleias, com esse comando de greve lá dentro do prédio central da Petrobras, entrevistas diárias que essa mídia da esquerda assim o fez. Então, ela se utilizou dessas mídias alternativas da esquerda para reverberar essa pauta reivindicatória para a sociedade e buscar trazer elementos e componentes aqui que pudessem legitimar e justificar essa greve. Eu percebo que, ao mesmo tempo, mais uma difícil e complexa comparação, né, de 95 com 2020. A mídia foi utilizada em 95? Foi. Mas, segundo as entrevistas para mim, falou, não, eu queria dar entrevista na Globo, na hora do Jornal Nacional, porque eu conseguia insuflar e mobilizar a categoria. Não existiam essas mídias alternativas ainda. Em 2020, ela era utilizada a mídia alternativa para contrapor a mídia tradicional, que realmente vinha, tá com um déficit de gás, de cozinha, déficit de combustível, isso atrapalha o trânsito, geralmente sai isso na mídia, né? Então, a mídia ela foi utilizada nos 2 momentos, só que aí, dado o contexto histórico, se mobilizou a imprensa de uma forma diferente, mas que com aquele objetivo de fundo, claro, sempre, de levar essa legitimidade da greve para a sociedade, de desmentir instituições, mas de levar essa disputa e a pauta reivindicatória petroleira como algo para além, mostrar a justeza, né, o caráter justo e dessa mobilização grevista. Né? Então, essa foi uma grande sacada, diferença da pesquisa que eu percebi dentro das mídias e da imprensa. Né? Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. Acho que a gente se contemplou bastante. Eu tenho falado sempre isso, que a gente faz as lives, embora hoje a gente não tenha tanta pressa de entregar o estúdio, né? Acho que até o Felipe falou aí, de casa fica mais fácil realmente, o horário é mais fácil, mas a gente também já está aí quase 1h20, mais de 1h20 de live, a gente também tem horário. É o que eu sempre falo, não se esgota aqui, são muitas camadas, muita coisa que vai desenvolvendo em outros temas, subtemas e tudo mais. Então, acho que a gente conseguiu dar um amplo resumo, né, da sua pesquisa, que está vindo aí, já você vai entregá-la e a gente vai certamente falar dela. Acho que a gente conseguiu dar um bom resumo para os nossos ouvintes que estão em casa, o pessoal que está aqui na live também. Participou bastante no chat, ficou bem legal também as participações. Tem algumas perguntas. Pelo tempo, né, já são quase 9 horas, eu selecionei uma pergunta do Roberto, que o Roberto realmente participou muito aqui nos comentários. Brigadão mesmo, Roberto. Vou até torcer para o Vasco no próximo jogo do Vasco aí. Vasco Fluminense, né? Fluminense Vasco, sábado. Fica mais fácil torcer, mas não vai dar não, Roberto. Devolva aí. Vou torcer para o empate. Ele tem uma pergunta, né? Ele fez uma pergunta até para o chat, para a galera refletir, que eu acho que achei muito interessante, e para a gente, como os panelistas, né? Como é que a gente enxerga os sindicatos das categorias que a gente pertence? Se a gente se sente representado, conhece a direção sindical, e essa é uma pergunta que realmente ela vai trazer muitas reflexões, né? Para você que está nos ouvindo, se você quiser interagir com a gente aí nas redes sobre isso, comentar no YouTube ou interagir nas redes sociais, para falar sobre isso, porque de fato, quando a gente vem falando de sindicato aqui, a gente está sempre falando de alguma forma, há toda uma questão
como o Rodrigo falou, né, de como a mídia trabalha os sindicatos, os trabalhadores sindicalizados e tal, e houve, pela precarização do trabalho, essa era do empreendedorismo, do faça você mesmo, do eu sou autônomo, não sou trabalhador, não sou classe de trabalhador e tal, a gente vê que houve um arrefecimento, né, da força dos sindicatos que outrora já tiveram aqui. E isso bate na gente, de alguma forma, né? Assim, eu e Fagner somos jornalistas. Eu vi movimentação do Sindicato de Jornalismo aqui do Rio recente, sobre passaralho e tal. Mas o jornalista em si, né, Fagner? Não digo nem os sindicatos em si, né? Mas para os jornalistas, essa coisa do trabalhar num lugar muito dependente das empresas privadas. Ao mesmo tempo, nem sempre se reconhece, tem vários, sei lá, dos grandes jornalistas do Brasil, vamos botar assim, do Rio, né, para ficar localizado, são pessoas com salário muito alto, que muitas vezes não se reconhecem como a categoria, e isso causa uma distância, né? Eu não sei se eu não sou sindicalizado, conheço pouco do Sindicato do Rio, vejo de vez em quando alguma coisa, não sei se o Fagner quer falar sobre, mas, de fato, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, eu nunca nem tive vontade de me sindicalizar, e aí eu não sei se também é uma questão minha enquanto trabalhador, até porque eu cheguei no jornalismo mais recentemente, já num outro momento da história, né, mas queria ouvir o Fagner, principalmente o Fagner, vou deixar o Daniel e a Laura falarem também, mas queria ouvir o Fagner. Como é que você vê o sindicato dos jornalistas aqui do Rio, Fagner? Como é que você tem alguma relação? Eu não tenho participação no sindicato de jornalistas, meu sindicato é dos consultores ambientais. E a gente tem Você pode relação. dar um panorama diferente, então. A gente tem a relação. Ela é muito mais aproximada na época de negociação do dissídio, acordo coletivo. Eu faço minha contribuição e minha última participação foi há pouco tempo atrás, quando houve, se não me engano, a reforma trabalhista, né? Que houve a desobrigação da contribuição, né? A contribuição sindical. E o que eu pude fazer foi, dentro da empresa que eu trabalho, fiz uma campanha junto com os colegas, no sentido de conversar com eles sobre a importância do sindicato para que as pessoas não deixassem de contribuir, porque o sentimento geral era de que o sindicato não tinha, né, não tinha proximidade, e que, já que não tinha proximidade, a gente deveria parar de pagar a contribuição. E aí a minha participação dentro da empresa foi conversando com os colegas, mostrando a importância do sindicato para que as pessoas não parassem de fazer a contribuição. Mas é isso. A gente conversa. Diga. Não, continua, conclui aí, por favor. Não. A gente conversa de maneira mais próxima, geralmente nesse período de negociação de acordo coletivo e dissídio coletivo. Eu posso falar do pessoal do IBGE, né? Assim, para quem não sabe, eu não declaro sempre, né? É meu Clark Kent, o Clark Kent fica lá no IBGE. Mas eles estão sempre Associação lá. Dos funcionários, né? É a Associação dos Funcionários do IBGE, assim, IBGE. E é muito participativo, eu acompanho sempre eles, eu sigo nas redes, eu tenho contato com o pessoal que vai lá na sede e tal. São muito participativos, de fato, tem uma participação no total reduzida, inclusive porque tem muito trabalhador temporário, como eu, que é o meu caso, né? Eu entrei para o censo, já estou saindo. Mas eu vejo um movimento muito forte assim, do pessoal do IBGE. Então, você me lembrou, né? Como você é de outro sindicato, eu acompanho muito de perto o pessoal da SimBGE e me parece um trabalho bem, bem interessante. Não sei dizer assim, politicamente, em termos de tamanho, de linha e tal, mas me parece um trabalho bem interessante. Eles estão sempre muito ativos na sede, nas redes. Bem interessante também a presença deles nas redes sociais, estão sempre no Instagram e tal. Tem um trabalho bem bacana, que eu vejo
muito voltados para os aposentados, né? Porque o IBGE, e aí entra a questão do próprio instituto, né? O instituto que tem, sei lá, um quarto deve estar para se aposentar e metade é aposentado, né? Não fez pouco concurso e tudo mais, tem um contingente de temporário muito grande, e eles falam bastante dos temporários lá também, né? É uma pauta que é muito para eles muito importante, porque o trabalho temporário acaba precarizando o trabalho no serviço público, né? Mas de alguma forma é também quem acaba sustentando boa parte do trabalho, que são muitos. Hoje o IBGE tem aí mais ou menos 60-40, né? Ou seja, tem mais temporário, fazendo inclusive serviços que são permanentes, né? No meu caso, por exemplo, eu entrei para o censo, sou censitário, então faz sentido que eu seja temporário. Mas há pessoas fazendo pesquisas permanentes que fazem esse contrato temporário, né? Que é algo que virou moda aí nos últimos anos, também diz respeito ao nosso tema. Então, foi bom Fagner falar do sindicato que ele está, que aí eu consegui falar também do pessoal do IBGE que merece. Daniel, tem alguma coisa para dizer? Assim como vocês, eu tenho um pé em várias canoas, né? Que existe, eu sou economista de formação, existe o sindicato. Mas é limpinho. Sim. Existe o sindicato dos economistas, mas é uma categoria complicada, né? Porque quem é contratado como economista, muitas vezes os que trabalham em banco, para consultora financeira, em geral são contra a sindicalização e o papel dos sindicatos. E aqueles que têm uma sensibilidade maior para o tema, muitas vezes trabalham em empresa pública ou são funcionários públicos. E aí acaba que a representação não passa pelos sindicatos economistas, né? Vai passar pelas associações daquela categoria do serviço público ou por outros sindicatos, que é o meu caso. Existe uma associação de funcionários da empresa que eu trabalho e a representação sindical é feita via sindicatos bancários, porque é uma empresa financeira, né, pública. Então, a nossa relação, no caso, a associação tem uma relação mais próxima, porque são algumas poucas centenas de funcionários, então o pessoal da associação é o pessoal que se encontra no elevador, que trabalha, sempre tem alguém que trabalha no seu departamento do lado, então é uma relação mais próxima, e isso facilita a participação e a opinião dentro das pautas das negociações da associação com a empresa. Com o sindicato dos bancários, a relação um pouco mais distante, né? Mas a associação faz essa intermediação, sobretudo, como o Fagner falou, em época de dissídio, né? É isso. Perfeito. E Luara, você é uma sindicalista de todos os sindicatos possíveis. Você é a nossa mais sindicalista de todos. Mas como é que, além do seu, para além das suas questões políticas, né, e de trabalho direto no sindicato que você tinha também, ou tem ainda, enfim, queria que você falasse um pouco para além disso, como é que você se vê também na sua área, se tem alguma coisa, você já teve essa participação? Então, agora é aquela hora do Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Não, mas assim, eu sou publicitária de formação e... Mas é limpinha também. Também tentei me filiar ao meu sindicato, paguei lá a taxa de filiação e tudo certinho, contribuição anual. Nunca recebi nenhuma mensagem, nem um oi, nem nada. E era o Sindicato dos Trabalhadores em Agências de Publicidade, né? Hoje eu não trabalho mais em agência e depois acabei não entrando em contato, não correndo atrás e tudo. Então, também hoje vejo que não faz tanto sentido porque não atuo ali. E é uma categoria bem fragmentada também, né? Se a gente for pensar. E eu gosto sempre de pensar, quando o Rodrigo falou de fragmentação, essa coisa da terceirização também, eu me lembrei que eu gosto muito de uma provocação que eu acho que é do Hobsbawm. Ele falava assim, mas fragmentação da classe trabalhadora maior do que existia no começo da Revolução Industrial? E hoje a gente fala de dificuldade de se organizar, né, Rodrigo? Mas existe, isso sempre fez parte dos desafios da classe trabalhadora. Então, esse é um ponto. Assim, hoje eu não trabalho, não atuo mais como publicitária, principalmente. Então, eu vejo muito assim, a necessidade de uma reforma sindical feita de maneira classista, né, popular, como a CUT defendia desde a sua criação.
Então, com o fim da unicidade sindical, por exemplo, com a organização por ramos, porque a gente vendo aqui falar, eu sou formada em tal coisa, mas eu atuo assim, mas eu trabalho em tal coisa. Então, como é que a gente faz para poder unir, né, essas categorias? Porque a gente fala em categoria e hoje parece uma coisa até defasada também, né? Porque se a gente for pensar em categoria, a gente consegue pensar em poucos como o trabalho mudou bastante, né? Então, surgiram novas categorias, vou dizer assim, que eu nem sei se a gente pode chamar de categorias também, porque elas, como alguém falou, que acho que o Daniel, né, tá com o pé em várias canoas aí. Então, é um pouco mais difícil mesmo. Mas eu vejo isso, assim, eu atuo, já trabalhei também com pesquisa, né, com sindicato, trabalho com sindicato, mas tem essa dificuldade da gente pensar para onde que a gente corre. Por exemplo, quem é autônomo, né, que é uma coisa muito comum na minha área como publicitária. Hoje as pessoas, as agências mesmo, querem contratar PJ. E aí, para onde que a gente corre, sabe? Com quem que a gente fala? Quem que vai nos representar juridicamente? Como é que a gente vai falar de convenção, sabe? Convenção coletiva publicitária, eu acho. É uma coisa que você parece assim, quase que inédito, você quase não vê. Você vê, sei lá, eu vejo essas entidades organizadas em lugares maiores, quando a gente pensa, sei lá, São Paulo, que tem mais agências, mas em praças menores, né, como o Espírito Santo. Então, é realmente desafiador para a gente pensar até essa reorganização, uma reforma sindical mesmo, mas que seja feita pelos interesses dos trabalhadores, não a reforma sindical que eles fizeram, né, da reforma trabalhista e tal, para poder tirar formas de financiar esses sindicatos, porque quando a gente fala de unicidade sindical, fim da unicidade sindical, também é isso. É a gente pensar que eu queria poder me filiar a um sindicato que me representasse de fato, né? Então, que tivesse mais sindicatos, mas eu tenho esse, e só pode ter um por base. Então, esse sindicato que nunca me mandou nenhuma mensagem, que tem o meu contato porque eu fui lá, me apresentei, paguei a contribuição anual e tal, nunca me representou. Então, assim, como é que eu não posso também organizar um sindicato para que ele represente a minha categoria. Então, são todos esses desafios que a gente precisa olhar pensando também nesse novo momento do trabalho, né? E então é um pouco disso. Essa é a minha experiência enquanto sindicalista não sindicalizada, não porque não quis, eu tentei, vocês viram? Eu brinquei aqui com os economistas, com os publicitários, né? A gente tem um advogado aqui, o nosso convidado, 2 jornalistas, somos todos limpinhos. Não demonizar a profissão de ninguém, gente, tô brincando. Rodrigo, muito obrigado, acho que a gente conseguiu contribuir bastante com o debate, a casa está aberta para vocês, enfim, divulgação do seu trabalho, sua pesquisa, a gente só me procurar, já tem meu número, a gente faz a divulgação aqui no lado B, a gente, enfim, precisar de alguma coisa, estamos aqui. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Boa noite, tá? Valeu, viu, Caio? Obrigado, Daniel também, Fagner, Luara, valeu. Muito bem vestido agora. Eu parabenizo também, acho que valeu esse diálogo que vocês fazem, essa comunicação, ela é essencial para a gente divulgar aí e ampliar cada vez mais aí as visões que a gente tem de mais emancipatórias, transformadoras aí do mundo. Isso precisa ser divulgado, né? Isso fazer contraponto com o que a gente tem como que está estabelecido. E vocês fazem isso de uma forma muito sensacional, muito bacana. Parabenizo, agradeço e espero quando eu tiver concluído toda a pesquisa, a gente volta para trabalhar ela novamente aí. Perfeito. Valeu demais, pessoal. Obrigado. Agradeço muito. Gente, relembrando que, né, você que ficou até aqui, por favor, deixar o like, tá? Se você está vendo depois, a nossa audiência dobra, triplica, quadruplica aqui no YouTube. Você também pode deixar o like, você pode deixar seu comentário, seu feedback, participar com a gente. Eu tenho tentado responder todo mundo que tem comentado lá no nosso YouTube, aqui no nosso YouTube, né? Por favor, compartilha nas redes, manda lá para o pessoal. Principalmente a gente falando de sindicato, a gente sabe que a gente está falando de um corpo que costuma ser muito... Eu ia falar unido, mas a gente já sabe que não é exatamente a palavra. Mas, enfim, que é muito comunicativo, né? Então, se é o pessoal que curtiu, gostou, manda lá nos grupos. Para a gente é muito importante que a gente ganhe esse alcance. A gente sabe das nossas limitações, a gente também não tem pretensões. A gente até tem grandes pretensões, mas a gente sabe das nossas limitações. Mas para a gente é muito importante que você nos ajude a engajar mesmo, porque a gente sabe que a gente luta contra um algoritmo que não vai nos ajudar de jeito nenhum. Então, se o algoritmo não nos ajuda,
vocês podem nos ajudar. Pessoal de podcast também, né? Tá no podcast tradicional, você pode avaliar a gente, deixar os comentários nas plataformas, enfim. Clara, boa noite. Opa, agora sim. Boa noite, Caio, Daniel, Fagner, agradecer especialmente, Rodrigo, por essa aula, né? Mais uma live que foi aula aqui, muito bom. Sempre bom. É um tema que, para mim, é muito apaixonante. Eu quero aproveitar para... Na verdade, 3 coisas, né? Eu tenho uns abraços para poder mandar, mas quero finalizar que eu acho que muito do que o Rodrigo falou me lembrou o tempo todo de uma frase que eu sempre cito aqui, que foi uma das primeiras coisas que o Lula falou depois que ele foi absolvido. Eu acho que foi essa coletiva que ele deu. Ele fala que ele é a síntese da classe trabalhadora. Então, quando a gente vê pesquisas tão relevantes como a do Rodrigo, assim, desse resgate que é preciso ser feito, porque essa história não é contada por outros que não os próprios trabalhadores, que não pesquisadores que estão comprometidos, né, Rodrigo, com a classe trabalhadora, com a pesquisa que vai nos levar realmente adiante, né? Não é uma pesquisa vazia, mais uma pesquisa, não, é algo que vai sustentar a nossa prática política também. Eu acho muito importante porque a gente vê essa história sendo escrita e feita o tempo inteiro. Né? Eu citei exemplos aqui, contei a história do companheiro lá na plataforma, sentando na plataforma para o helicóptero não pousar, porque a gente às vezes trata também a teoria tão distante, né, o Rodrigo, das ruas, e vê que não, que está ali do nosso lado. Né? Quando a gente vê o jaleco laranja, a camisa amarela e azul dos estetistas, né, que também é outra categoria que eu tenho muito contato, a gente identifica, ali tem um trabalhador lutando. Então, nós vimos até a foto icônica do Lula sendo carregado também ali quando ele estava para ser preso, né? Mesmo depois também, quando foi solto, os petroleiros ali. Então, você identificava isso, são símbolos da nossa luta. E eu acho que isso precisa ser rememorado e a gente precisa repensar também o tempo inteiro, porque repensar é refazer também essa organização que muda, né? Como é feita a história e tudo mais. Então, estou fazendo já para poder dar esse meu boa noite e deixar também 2 abraços especiais. Uma porque o Rodrigo citou os petroleiros que ficaram lá, né? Ocuparam o pé da Petrobras. Um deles, ilustríssimo Tadeu Porto, estava aqui com a gente no chat. Tadeu, que é galo doido, e ele foi quem me presenteou com esse jaleco, depois que eu fiquei infernizando ele, que eu falei, pô, Tadeu, é possível, já tive em congresso do Sindipetro NF, você é aqui, meu brother, você vai me negar um jaleco da FUP? Não, Tadeu, compareceu, me deu aqui o jaleco da FUP. E deixar um abraço para minha mamãe, que compartilhou a nossa live em todos os grupos que ela tem no celular, e me mandou aqui, tô compartilhando, tô assistindo, você tá linda de jaleco da FUP. Então, valeu, mamãe, boa noite aí para todo mundo que ficou com a gente até agora. Mãe é mãe, né? Eu quando às vezes eu esqueço de mandar o link da live aqui para mim, ela cobra. Pô, tem que mandar para mim, que eu mando para todos os meus grupos e tal. Barato, né? Fagner Torres, boa noite. Valeu, agradecer mais uma vez o papo aqui com o convidado, realmente foi ótimo, foi muito bacana. Falar sobre sindicalismo é realmente bastante necessário sempre, e ainda mais no momento, né, desse que a gente vive, né, de ataque à vida do trabalhador o tempo todo. Luara também, obrigado. Daniel, Caio, semana que vem nós estamos aí? Não, né? Eu não estou, né? O senhor não. Semana que vem eu não estou. Mas, enfim, em breve estarei de volta. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, né? Que vai compartilhar essa live aí nas redes sociais, que vai ouvir no formato de podcast também a partir de amanhã. Enfim, todo mundo que fortalece o lado B desde sempre e pedir para que essa comunidade aumente cada vez mais. Valeu, um abraço. Lu, seu à parte. Você levantou a mãozinha aí. É porque a gente foi falando e o papo ficou tão bom, mas eu vi um comentário ali e queria deixar registrado aqui também, porque as pessoas... Tá rolando greve, né, gente? Os institutos federais, as universidades federais estão em greve. Acho que a gente precisa pontuar isso aqui também. Independente de gente que discorda, eu vou sempre achar que greve a gente deve ser apoiado, porque se foi votado, se tem gente ali fazendo alguma mobilização, eu sou a favor, a gente pode discutir depois também as estratégias, mas deixar aqui registrado que a gente sabe que está rolando e
o meu, pessoalmente aqui, apoio a todo movimento grevista, porque onde há greve, há luta de trabalhador, há o debate sendo feito, e eu acho que isso é sempre positivo. Ai, Janine, você também é uma fofa, um beijo. E minha mãe mandou A aqui, gente ó. também Aqui, tem. falei da minha mãe, tá lá aí. A Beijo, gente mãe. tem o IBAMA também, estado de Isso. mobilização, aí os servidores do IBAMA já tem alguns meses em situação de mobilização, e tem algumas categorias aí que estão focando a luta pelos seus direitos aí. Isso aí. Dani, boa noite. Boa noite, obrigado, Rodrigo. Valeu, Luara, Fagner e Caio. Até semana que vem. Semana que vem eu estou. É isso. Obrigado a você que ficou aqui com a gente nessa live. Obrigado aos ouvintes do podcast. Semana que vem a gente volta com o formato tradicional, um episódio do Lado B no seu feed Forte Amplexo. Até lá.